Olá, meus amados, graça e paz. Mais uma vez é um prazer poder vir aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para poder abençoar a tua vida, a tua casa, toda a tua família. E seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te peço, aproveita, se inscreva, deixa aí o seu joinha se você gostar do vídeo e o mais importante, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Vamos direto para a palavra de Deus. Eu tenho algo aqui no meu coração que eu acredito que é do Espírito de Deus ao seu coração. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de muita confusão teológica, de muitas doutrinas diferenciadas e as pessoas estão confusas. Hoje a gente tem igreja para tudo que é tipo de gosto. Tem igreja que é mais rígida, tem igreja que é mais liberal, tem igrejas que mantêm os costumes, tem igreja mudando a Bíblia, inventando coisas que não existem. E eu quero deixar aqui a minha parcela de contribuição para tentar trazer luz ao seu entendimento, para tentar trazer clareza à sua fé. Nós partimos de um extremo ao outro. Se a gente pegar algumas décadas atrás, onde se vivia um evangelho muito rígido, muito legalismo, muita condenação, e isso foi sim prejudicial ao evangelho, porque havia muita gente apontando o dedo, muita gente condenando coisas que nem eram pecado. Então a gente saiu de um extremo e hoje nós estamos, se já não estamos lá, estamos bem próximo de caminhar para o extremo onde nada mais é pecado. Onde você vai para a igreja, mas continua com as suas práticas, continua vivendo do jeito que você quer, porque nada mais é errado. E se a Bíblia diz que algo é errado, a gente vai dar um jeito de mudar a Bíblia também, para não condenar mais quem quer que seja. Então isso é um erro que houve no passado e é o mesmo erro se repetindo agora de uma outra forma. Quando a palavra de Deus diz que não devemos nos desviar nem para a direita, quer dizer, para o extremismo, para a legalidade ou para o legalismo, e também nem para a esquerda, onde tudo se pode, onde tudo está liberado. Existe um bom senso, existe o centro da palavra de Deus, que é onde nós precisamos permanecer. E eu quero aqui nessa mensagem trazer alguns textos bíblicos. Essa mensagem não é longa, eu quero apenas trazer reflexões dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso trilho, é sobre a palavra de Deus que nós precisamos andar. E antes de Cristo Jesus, Deus enviou um homem chamado João Batista. Esse homem veio como um profeta, o homem enviado para preparar o caminho do Senhor. E é importante nós atentarmos para João Batista, porque ele vem preparar o caminho. Ele vem aplanar ali os montes para que Jesus venha e cumpra o seu ministério. E é importante que se nós queremos que Jesus venha ao nosso encontro, se nós queremos que Jesus vá ao encontro de pessoas amadas, das pessoas com as quais nós queremos bem ou das quais queremos bem, nós precisamos preparar esse caminho do Senhor. E eu quero meditar com você em algumas passagens sobre João Batista, algumas mensagens que ele pregou para preparar o caminho do Senhor. Eu quero trazer a reflexão aqui, Lucas, no capítulo de número 3, e eu vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo. Os versículos 7 e 8 dizem assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então esse é João Batista, ele está lá no deserto, cheio do Espírito Santo, e muitos judeus, muitos religiosos, muitas pessoas ali da Judeia vão até ele para serem batizadas. E ele diz a essas pessoas: raça de víboras. Quem diz para vocês que vocês podem fugir da ira futura, como se apenas eles indo ali serem batizados, aquilo livraria eles da condenação. E João é bem enfático quando ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Não adiantava eles dizer: não, mas nós somos judeus, somos filhos de Abraão. João diz: isso não quer dizer nada, porque Deus pode levantar filhos de Abraão até das pedras. Então, eu quero trazer isso para o nosso tempo de hoje. Porque tem muita gente hoje dizendo: ah, não, mas eu sou evangélico. Ah, mas eu vou para a igreja. Isso não quer dizer muita coisa. Porque qualquer pessoa pode entrar na igreja. Existe aí até uma piadinha, né, um ditado bobo aí que diz: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta.
Então a igreja é um lugar público, a igreja normalmente não proíbe ninguém de entrar, a não ser alguém que vai lá para causar, para atrapalhar o culto, mas a igreja é livre para qualquer tipo de pessoa entrar. Então dizer que está indo à igreja não quer dizer muita coisa. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não quero aqui trazer o legalismo de volta. Eu não estou com essa mensagem querendo condenar quem quer que seja. Mas nós, pela palavra de Deus, precisamos mudar a nossa mente. Porque arrependimento é uma mudança de pensamento, é uma mudança de mente. É estar indo num caminho e dar um retorno de 180 graus. Dizer, peraí, esse caminho está errado. Agora eu preciso mudar. Eu preciso ser verdadeiramente uma nova criatura. E muitas pessoas que chegavam até João começaram a fazer perguntas a ele. Mas João, o que a gente tem que fazer? O que nós precisamos mudar? Como que é? O que é isso que você está trazendo para nós? A Bíblia vai dizer assim no capítulo 3, versículos 10 ao 14 e depois o 18. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava, presta atenção, o evangelho ao povo. Então João também vem trazer o evangelho. Ele vem trazer as boas novas, ele vem preparar o caminho para o Senhor Jesus. E o evangelho é exatamente isso. O evangelho é mudança, é transformação, é deixar de fazer o que era errado e começar a fazer o que é certo. A multidão disse, João, o que precisamos fazer? Ele fala de amor ao próximo. Ele diz, olha, quem tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem nenhuma. Reparta os alimentos também, tem alguém necessitado, alguém precisando de ajuda, então ajude essa pessoa. Então o evangelho fala de amor ao próximo. Os publicanos, que eram os que cobravam os impostos, perguntaram também para João, e nós, o que devemos fazer? João disse, olha, só cobra o que tem que ser cobrado, porque muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, eles eram desonestos, eles eram corruptos, eles cobravam além do que devia ser cobrado. O Estado mandava eles cobrar um valor, eles cobravam um valor a mais e ficava para eles aquele valor. Então João está dizendo, olha, cobra só o que é justo. Os soldados também perguntaram a ele, disseram, João, e nós, o que devemos fazer? João falou, olha, não aceitem extorsão, não prejudiquem ninguém, não dê falso testemunho, se contentem com o salário de vocês. Então você vê que o evangelho é boa conduta também. O evangelho não é só a graça, e olha que eu creio no evangelho da graça. Você viu aí no início do vídeo, tem uma vinheta, o Evangelho da Graça. Eu creio que não seremos salvos por obras. Eu creio que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Eu creio que nada nos falta pela graça de Jesus, pelo amor de Deus Pai. Mas isso não quer dizer que a graça liberou geral. Que a graça agora eu posso fazer o que eu quiser. E antes que alguém que esteja me vendo já diga, pastor, mas o senhor está falando de João Batista, nós estamos no Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Então tá bom, vamos pegar Jesus no início do ministério e vamos ver como que Jesus começa o ministério. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, está escrito assim. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Olha aí, Jesus pregando o Evangelho de Deus. E olha o que ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não há como crer no Evangelho se não houver um arrependimento. Se a pessoa não entender que ela precisa mudar a mentalidade dela, que ela precisa mudar o comportamento dela, não por ela mesma. E aí é que vem a graça do Evangelho, porque o ser humano sem o Evangelho, sem a ajuda do Senhor, ela não consegue mudar totalmente. E a graça é isso, a graça ela vai nos moldando, a graça ela vai nos mudando. A Bíblia vai dizer que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então o que eu quero deixar aqui para você nesse momento é que sim, cremos na graça de nosso Senhor Jesus. Cremos que não seremos salvos por obras, mas fomos salvos para as boas obras. E tem que haver sim a pregação do Evangelho do arrependimento. As pessoas estão roubando isso dos pecadores. Estão dizendo, não, venha para a igreja porque Jesus te ama, Jesus gosta de você, você é o amado de Jesus.
E não está errado, as pessoas são amadas pelo Senhor, mas também é necessário dizer a elas: arrependam-se, você precisa mudar, você precisa largar o pecado, você precisa largar o erro e você precisa agir, viver da forma digna do Evangelho, de uma forma digna conforme a vontade do nosso Senhor. Com isso, eu não estou pregando que ninguém pode errar mais, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, mas aí tem uma diferença grande em cometer o erro e outra em aceitar o erro como se fosse uma coisa normal. Ah, eu sou assim mesmo, eu não preciso mudar. Precisa sim, precisa se arrepender, precisa largar os seus pecados e crer no Evangelho de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração e eu espero que tenha falado com você e que você também compartilhe para outras pessoas. Eu fico por aqui, um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima no nome do Senhor.